E aí, meus véi, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntinhas que o pessoal fez pra gente, umas perguntinhas bem da hora, poder tirar a dúvida aí da rapaziada no grau. Demorou? E se você quiser mandar a sua perguntinha pra gente poder responder também aqui no próximo vídeo, já segue a gente lá nas todas as redes sociais. A gente tem o Instagram da Lebline Records, que é o Instagram da nossa produtora, gravadora, estúdio maravilhoso, @Lebline Records. A gente recebe as perguntinhas que responde aqui nesse canal pelo @Lebline Pro. Lá a gente também posta conteúdo exclusivo, então não perde não, já segue a gente lá. E também siga a gente nas nossas redes pessoais, que a gente também posta nossas vivências, nossos conteúdos específicos por lá. @HenriGalois é o meu Instagram maravilhoso, que é @GaroBeats, é o Instagram do nosso beatmaker, videomaker aqui desse canal maravilhoso também, Garozinho. Então segue a gente lá para poder ter mais conteúdo exclusivo. A gente tem um canal exclusivo no Telegram com conteúdo exclusivo, tudo exclusivo. Tudo vai estar aqui na descrição para você clicar lá e se amarrar. E, nossa, que expressão merda, é se amarrar. Mas enfim, tá tudo aqui, segue nós lá. E mais um recadinho, se você não é membro desse canal, pensa aí para ser membro desse canal, apoiar a gente a continuar trazendo esse conteúdo de primeiríssima qualidade, tá ligado? Pra gente poder continuar sobrevivendo aqui com esse canal. Se torne um apoiador e você ganha benefícios exclusivos, acesso às nossas lives, consultorias, feedbacks, tudo isso tá incluso. Só ir lá no Seja Membro, ver o plano que melhor se adequa para você e dar essa força aí pra nós, demorou? Vamos responder as perguntinhas aqui da rapaziada. Primeira pergunta de hoje: como usar saturação da melhor forma em uma voz? Essa foi a primeira pergunta. E na minha percepção, quando a gente trata de saturação na mixagem, principalmente nas vozes gravadas em home studio de hoje em dia, eu penso em três fatores. São esses três fatores que balizam as minhas decisões. O primeiro fator é dar uma desdigitalizada na voz que foi captada. Quando a gente capta uma voz muito crua, direto na interface, com o microfone mais simples, ela vem muito estéreo, não no sentido de estéreo, tá ligado? Em mono, né? No sentido de esterilizada. Então, eu gosto de dar um ar um pouco mais natural, um pouco mais abrasado, um pouco mais quente, usando alguma saturação por meio de um plugin que tire esse ar muito cru dela. Então acho que a primeira dica que eu daria para poder usar uma saturação numa voz é essa: tirar esse aspecto muito cru de uma voz gravada direto na placa e fé, sacas? Então, alguns plugins que eu recomendo para poder fazer isso é o Nive 1073 da Universal Audio. Se você não tem a placa da Universal Audio, também tem um replacement dele muito bom. Tem um substituto dele muito bom, que é o VPre 73 da Black Rooster, muito bom também. Eu gosto de usar esses plugins no começo da minha chain de mix de voz para poder tirar esse aspecto meio digitalzão, para poder dar uma certa abrasada assim no som, tá ligado? E são dois plugins fantásticos para poder fazer essa função, recomendo bastante aí. A segunda coisa que eu recomendaria para poder saturar uma voz é se entender qual que é a intenção com aquela saturação. Sempre pensar nisso. Qual que é a intenção que você quer trazendo aquela saturação? Você precisa, às vezes, de uma coisa que vai dar uma arredondada na voz. Então, você precisa de uma coisa que dê mais corpo nela e arredonde algumas coisas também arredias. Então, eu usaria um tipo de saturação específica para isso. Sei lá, uma saturação de válvula. Mas, em outras situações, eu quero que a minha voz tenha um certo destaque, ela tenha um certo edge, digamos assim, na mix. Então eu vou usar um outro tipo de saturação, talvez de um transformador ou de um rectifier, alguma coisa assim, e aí vai, etc. Então depende muito da intenção que você quer com aquela saturação. Cada tipo de saturação vai trazer uma característica específica. Cada característica específica vai trazer um resultado para uma intenção diferente. Então depende muito do contexto que você quer trazer essa saturação para a voz. E uma dica extra desse ponto 2 é usar com parcimônia. Nenhuma voz muito saturada fica muito legal, seja com equipamento analógico externo ou com plugin. Então é ser bem, usar com bastante parcimônia, com bastante intenção. E a terceira dica que eu daria também é assim, uma outra função muito da hora para saturação é de arredondar e dar uma certa comprimida na dinâmica da nossa faixa sem usar um compressor. É um tipo, a saturação ela traz um tipo de compressão bem leve, bem suave, que às vezes serve muito bem para a gente poder reduzir ali aquela dinâmica excessiva que foi captado com uma voz de uma forma mais interessante, mais suave. Então eu basilaria esses três pontos para poder usar saturação numa voz, para tirar esse aspecto muito cru dela no início da minha chain de voz, alguma simulação de preamp e tal. Depende da intenção, se eu quero mais arredondamento essa voz, se eu quero trazer mais corpo, se eu quero dar mais destaque para ela na mix, para fins de compressão, para fins de segurar um pouco a dinâmica. Esses são os três pontos que eu me basilaria para poder usar saturação numa voz na mixagem. Próxima perguntinha: como escolher reverbs ou reverb para voz e deixar musical sem sobrar, etc. Bom, também é muito parecido com a resposta da saturação. Primeira coisa, depende muito da intenção. E a intenção ela é composta pelo gênero, pelo tipo de voz que está sendo tratada, pelo restante do arranjo. Quantos elementos tem nessa mixagem? Tem voz e violão ou tem uma
caralhada de track. Tudo isso depende e vai influenciar em que tipo de reverb e quanto de reverb você vai estar aplicando e como que você vai processar ele. Então, o primeiro ponto é esse. Qual que é a intenção? Qual que é o gênero que você está trabalhando? Quantas tracks tem nessa mixagem? Qual que é o tipo de voz, etc, etc. Depois que você identifica isso, eu iria para o meu segundo ponto, que é dominar, se você não sabe, estudar e dominar todos os tipos de reverb e todos os parâmetros desse reverb, saber como é que cada um deles funciona e quais são as características assim de coloração, de funcionamento de cada tipo de reverb que a gente tem. Então, depois que você entende isso, principalmente com reverb, é uma ferramenta super, eu acho uma das mais complexas que tem, comparando com compressor, equalizador e tal, porque são muitos tipos de reverb, são muitos parâmetros que são até um pouco confusos entre si. Você tem dois parâmetros diferentes no reverb que eles parecem ser a mesma coisa, mas não são, tá ligado? Então é uma ferramenta complexa de entender. Eu estudaria tudo certinho, porque depois da intenção, você sabendo como que cada ferramentazinha funciona, como cada tipo de reverb costuma funcionar no geral, e como cada parâmetro também vai te dar um resultado, você consegue configurar aquilo para aquela intenção melhor. E a terceira dica que eu daria é de processar sempre os reverbs. Uma das coisas que mais dificultam uma inteligibilidade ou um não embolamento, né, em se tratando de reverb, delay, etc., a nossa mixagem, é a falta de processamento nesses efeitos. Geralmente a gente só bota o reverb, só bota o delay, e aí não equaliza esses efeitos em relação à nossa voz principal, em relação a outros elementos da nossa mixagem, e a gente fica com muita informação no mesmo lugar, competindo pelas mesmas regiões de frequência, embolando tudo, e a gente não sabe exatamente o porquê. Então, em 90% dos casos, até mais, assim, eu aconselharia você a processar os seus reverbs. Bom, beleza, você selecionou um bom timbre para aquela voz, para aquele estilo certinho e tal, dá uma checada nas frequências, dá uma equalizada nesse reverb, vê se não tá sobrando médio grave demais, ou se não tá sobrando médio agudo demais, tá conflitando com a voz e apagando um pouco ela. Verifica tudo isso certinho, processa esse sinal certinho para você ter as coisas bem definidas, bem coesas. Essas são as 3 dicas que eu dou também para você usar um reverb bolado aí na sua voz. A gente tem um vídeo aqui no canal também explicando 3 passos para você configurar o seu reverb na mixagem. Vai deixar nos cards aí. Dê uma conferida lá que vale muito a pena para poder tirar essa dúvida. Próxima pergunta. Qual a sua experiência pessoal com os plugins alternativos? Hahaha, polêmicas. E para quem não sabe, quando me perguntam de plugin pirata, eu falo das versões alternativas que você acha na internet. São versões alternativas, né? São versões pirata dos plugins originais, etc, etc, etc. E qual que é a minha experiência pessoal? Vamos lá. Eu acho, assim, que a gente não pode ser demagogo, a gente não pode falar aqui de uma forma demagógica e dizer que, é errado, é não sei o quê, sendo que você já fez uso e 99% das pessoas fazem uso, no atual momento ou no início da caminhada deles, tá ligado? E comigo não foi diferente. Eu comecei usando plugin pirata, eu comecei usando essas versões alternativas que a gente acha aí na internet. E eu acredito que quem também não considera o fator social como parte importante desse debate de pirataria dentro do áudio, essa pessoa ela tá sendo um pouco insensível e ela tá sendo um pouco, assim, um pouco alienada do contexto geral, sabe? Eu acho que você não pode simplesmente virar e falar que tem como você resolver as coisas com um plugin free, com não sei o que, etc e tal, porque na prática não é bem assim. Na prática você tá gerando uma desigualdade dentro daquele ramo muito, muito grande entre as pessoas que teriam dinheiro para poder pagar pelas ferramentas e as que não teriam, ou teriam acesso só às ferramentas gratuitas ou nativas, e até para as nativas você muitas vezes tem que comprar o software, você tem que comprar a DAW para poder vir com aquelas ferramentas nativas, com exceção de algumas DAWs que não são necessariamente gratuitas, mas você pode usar de forma gratuita. Mesmo assim, elas ainda trazem algumas limitações, talvez não em questão de sonoridade necessariamente, embora isso também exista, mas em questão de tempo. Então, você vai gerando essa discrepância, umas coisas que o pessoal não fala, né? Eu consigo usar plugin free para poder fazer uma mixagem e tal. Consegue, mas primeiro, para você usar um plugin free de forma que você consiga substituir um workflow com plugins de terceiras empresas assim, fora da DAW que você está usando, etc e tal, você tem que ter muita experiência e você tem que ter muito, muito conhecimento e você tem que ter a manha para você não perder muito tempo, porque para você recriar uma sonoridade que você quer alcançar dentro da sua cabeça com plugins free, você demanda mais tempo, mais manejo e às vezes a gente não tem isso. Então falar que é a mesma coisa é perder um pouco assim o big picture da situação e ser um pouco alienado na minha percepção. Então assim, não dá para desconsiderar esse fator, não dá para desconsiderar esse fator social, não dá para desconsiderar que a gente vive no Brasil, as coisas aqui são 5, 6 vezes mais caras por conta do dólar e por conta dos impostos do que é lá fora. E isso tudo impacta, isso tudo é um problema prático e real, não é uma frescura, não é uma desculpa, entende? Então, todas essas coisas têm que ser consideradas quando a gente vai falar de pirataria. E eu sou completamente aberto em relação a isso. Eu acho que é um ponto importante da gente tratar, é uma realidade. As pessoas têm que se atentar para isso e procurar formas de minimizar sem tirar o acesso
de fato daquilo. Então, como é que a gente poderia resolver o problema da pirataria sem, de uma forma que as pessoas consigam manter isso que elas têm hoje, então a gente consiga padronizar esse acesso, democratizar de fato esse acesso, de uma forma que não pese tanto para as pessoas que, por exemplo, residem aqui no Brasil, entre esse fator econômico. Como é que a gente poderia fazer isso? Tratar mais essas questões e tirar um pouco o foco desse bagulho de, pirataria errado, não sei o que, não sei o que. Eu acho que é muito reducionista pensar dessa forma. Agora, o que eu penso? A partir do momento que você está fazendo dinheiro com aquilo, a partir do momento que você vive de produção, mixagem, seja lá o que for, eu acho de bom tom você comprar as ferramentas que você utiliza. Então, eu fiz esse caminho, eu usava softwares piratas, eu usava plugins piratas, como 99% das pessoas usavam ou usam ainda, mas a partir do momento que eu comecei a receber uma moeda com aquilo, eu comecei a comprar minhas ferramentas para poder ter aquilo ali de forma original, até porque eu tenho um compromisso com vocês aqui no canal. Se por algum motivo o canal cai, alguma coisa assim, por conta dessa questão, é complicado. A gente tem um compromisso aqui com vocês, a gente também tem que levar isso em consideração. Então, é além do fator profissional, né? É uma questão também de ética e compromisso aqui com vocês. Então, é isso que eu penso sobre esses plugins alternativos. Eu acho que é uma situação muito complicada que vai muito além do ponto de vista legal. Tá na lei, é isso. Não é só isso. Tem a questão social, tem a questão econômica, tem a questão meritocrática, essa questão falhamente meritocrática, porque não existe isso dentro do áudio. Se você tem mais grana, se você tem mais acesso, se a gente fosse levar ferro e fogo isso, as pessoas que têm mais condição, elas estariam sim mais à frente do que as que não têm condição de meter essa moeda, esse investimento de cara. Então, tudo isso tem que ser considerado, mas para mim, a partir do momento que você faz dinheiro com isso, dinheiro que consiga pagar essas ferramentas, mesmo que de forma parcial, vai lá e paga e começa a usar os plugins, os softwares originais. Agora, se você faz como hobby ou se você está no começo ainda, eu particularmente não recrimino. E eu também não esquento se você está usando plugin pirata, se você está testando isso. Enfim, essa é a minha humilde opinião sobre esses plugins alternativos. E bom, uma última pergunta que não foi bem uma pergunta, mas eu achei interessante a gente botar aqui no vídeo, só pra gente poder finalizar de forma mais rapidinha. Foi uma mensagem que eu recebi no meu Instagram e tava mais ou menos assim, ó. E aí, Henry? Porra, sou muito fã do teu trampo, muito obrigado, você é maravilhoso. Comecei a acompanhar há pouco tempo, mas me fascinei pela maneira que vocês abordam esse tema tão complexo que é o áudio. Queria te pedir para poder abordar dicas para treinar o ouvido para mix, porque sinto que no início é difícil saber se de fato está soando bem uma mix ou master. Eu achei essa pergunta muito boa, essa dúvida muito boa. Eu acho que ela até pode vir a ser um vídeo por si só completo em relação a isso. Mas para mim é tão simples o ponto que responde essa pergunta que eu gostaria de passar aqui nesse Q&A mesmo. Para mim, você desenvolver um bom ouvido depende do material que você está botando de input nos seus ouvidos. Então, o que você está ouvindo de bom para você conseguir desenvolver os seus ouvidos com coisas boas? E eu sempre gosto de repetir aqui, para mim coisa boa não tem nada a ver com o gênero musical. Para mim, todos os gêneros têm bons exemplares do que é uma música boa e do que é uma música ruim. E isso não é uma coisa que tá ligada à natureza do gênero que a gente tá falando. Como muita gente pinta aí, o funk é um gênero ruim, não sei o que é um gênero ruim. Não, para mim não existe isso. Para mim existe coisas boas e coisas ruins dentro de todos os gêneros. E pra gente desenvolver o nosso ouvido com um resultado que seja sonicamente agradável e assim, profissional, a gente tem que pegar as referências dentro desse gênero de coisas que são boas e comparar com o que a gente está fazendo. Então a gente tem muitos exemplos de engenheiros de mixagem, de masterização, referências no rap, no R&B, no funk, no rock, etc, etc. E a melhor forma de desenvolver nossos ouvidos é pegar esses trabalhos deles e comparar com os nossos, quando a gente está lá mixando, masterizando. Então é uma coisa que sempre é falado em vídeos aqui no YouTube, mas eu vejo muito pouca gente aplicando isso na prática, assim. Referencie o seu trabalho. Quando você estiver numa sessão de mixagem ali, pega, baixa algumas músicas que tenham a ver com a vibe, com o estilo da criação que você está trabalhando, bota ali no topo da sua sessão de mixagem e fica comparando, fica fazendo um AB da sua com a mixagem referência desse gênero. E você vai começando a perceber algumas diferenças. E as principais diferenças que, pra mim, eu percebo quando eu faço essa comparação, tanto lá atrás como hoje em dia, lógico, esse gap, né, essa distância está diminuindo, porque eu acredito que eu esteja melhorando o meu trabalho, mas sempre tem. A gente tá falando dos caras que são referência mundial, os caras que são os pica dos pica. Então, sempre vai ter essa diferença. Mas as principais diferenças que eu sinto e para onde eu direcionaria meu ouvido para poder treiná-lo e eu conseguir perceber que uma mix tá boa ou não, são principalmente esses 3 pontos. O primeiro é o low end. Se você ouve o low end dos caras referência máxima mesmo, assim, principalmente os gringos, o low end dos caras é super punch, não é uma coisa que não tem impacto, não é uma coisa que você não consegue ouvir aquele knockzinho do kick, aquele knockzinho do 808. É super nítido. Então, o kick e o 808, eles têm uma separação fodástica, assim. Você consegue
ver totalmente o contorno do kick em relação ao 808, você consegue ver direitinho a nota do 808, não parece que uma coisa tá embolando a outra, então é tudo muito nítido, tudo muito definido. Eles batem certinho, eles não distorcem, e é bem direcionado, é bem empacotadinho o 808 deles. Quando eu falo empacotadinho assim, não parece, é como se não parecesse que tá soando mais tempo do que deveria, ou encurtando mais tempo do que deveria, ou que não tá muito espalhadão aqui, tipo, embaçando outras coisas. É tudo muito certinho no seu lugar e tudo durando exatamente o tempo certo. Isso tudo tem a ver com o tempo de compressão que se usa, tanto no mix bus quanto nesses elementos individuais. Então tudo é muito calculado. Primeiro aspecto que eu noto quando eu vou comparar uma mix profissional com uma mix mais ou menos, ou até com as minhas próprias mix, é o low end. Pô, meu low end tá batendo tanto quanto o low end desses caras profissionais? Tá tão definido quanto o desses caras? Tá tão sem distorção quanto desses caras? Esse é o primeiro ponto que eu me atento. E que eu me atentaria também quando eu fosse fazer essas comparações. Principalmente o 808 e o kick. Mas pode entrar aí também synth bass, alguns pads, pianos, etc. Às vezes compõem essa região ali do low end, que é importante considerar. A outra coisa que eu vejo também, o médio. Os médios da minha mixagem, eles estão tão macios, estão tão nítidos, estão tão da hora quanto das mix profissionais. Aquela região ali de 1000 até uns 2500 Hz, ela é muito chave, assim, principalmente para a voz, para poder comparar uma mix que tá padrão profissional com uma mix que tá mais ou menos, ou tá muito estridente, etc, etc. Então, é uma outra região muito importante. Como é que essa voz tá soando? Essa voz tá soando aberta, com agudo, mas tá macia? Ou ela tá muito estridente, comparada com dos caras profissionais? Isso daí é importante você comparar e geralmente ver nessa região ali, de 1000, 2500 Hz. Geralmente, quando o nosso médio tá muito descontrolado, tem coisa pulando para fora da caixa de uma forma não muito legal, quando tá muito estridente, essa região aí apita. Então, é uma região que eu gosto de comparar com essas mix mais profissionais, pra poder saber se a minha tá boa, e que eu recomendo vocês verem também para poder entender se a mix de vocês está da hora e desenvolver esse ouvido crítico e tudo mais. O terceiro ponto que eu gosto de comparar para poder desenvolver esse ouvido auditivo é a questão de separação dos elementos da mixagem. Quando a gente ouve uma mix profissional, parece que a gente consegue ver no detalhe cada elemento, porque parece que cada elemento tem o seu espaço na mixagem. E quando eu ouço as minhas mixagens ou mixagens amadoras, parece que não tem esse grau de detalhamento, parece que não tem esse grau de separação que os caras conseguem. Então é outro ponto que eu me atento também quando eu vou referenciar minha mix. Pô, será que minha mix tá com esse grau de separação dos elementos melódicos harmônicos, piano, sintetizador, Rhodes, pads, etc, etc, leads, como tá desses caras? Será que, como eu falei aqui anteriormente, meu kick, meu 808 estão bem separadinhos? Minha voz tá encaixada no beat, mas tá bem separadinho do restante das coisas? Será que isso tá presente ou não? Parece que as coisas estão meio mascaradas, estão meio emboladas, etc, etc. É outra coisa que eu gosto de comparar também quando eu tô referenciando minha mix com a mix de uns caras prosão, assim. E um quarto ponto, que seria um extra, é quão emocionante, e aí é uma coisa bem mais subjetiva, mas eu me deixo levar, assim, eu comparo a mixagem dos caras e a minha, eu boto as duas pra tocar, e eu fico aqui marolando, e eu deixo o meu coração falar assim, porra, tem uma coisa acontecendo aqui dentro de mim que tá me conduzindo com essa música, sabe? Parece que essa música, por mais que eu não goste dela, mas parece que ela tá me prendendo, parece que ela tá me conduzindo, me contando uma história do início ao fim. Eu acho que é um fator muito subjetivo, mas é muito importante você comparar com a sua mix também, pra você saber se ela tá bacana e você desenvolver esse ouvido crítico ou não. Eu vejo que é um dos maiores problemas, assim, de engenheiro de mixagem que estão começando, ou que já até estão um pouco na caminhada, mas atingiram um teto ali de qualidade, entre aspas, é esse movimento, essa progressão da mix. A gente geralmente pensa de uma forma muito fixa, muito estática, e aí a música não desenvolve durante a sua mixagem. Parece que ela fica aquela perfeição estática o tempo inteiro. Parece que ela não cresce e diminui, e expande, respira. Não, parece que ela fica ali o tempo inteiro da mesma forma e tal, do início ao fim. E isso é uma coisa que eu gosto de comparar também. Então eu dou o play, fico alternando entre as duas e percebo, pô, a minha tá conduzindo o ouvinte dessa forma que essa referência aqui tá ou não tá. E eu fico ouvindo, de preferência fazendo uma outra coisa pra não perder esse ouvido de ouvinte mesmo, não ir com aquelas coisas técnicas de hertz do caralho, tá ligado? Decibel e a porra toda. Então eu não presto atenção, eu vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa, mexer no celular e fico ouvindo, fico comparando. E fico vendo como que os meus sentimentos se desenvolvem para as duas músicas, mesmo que sejam músicas que eu não gosto necessariamente, que eu não ouviria no, sei lá, no dia a dia, etc e tal. Se eu comparo e eu consigo sentir isso nas duas, então beleza, é um ponto de que as minhas mix estão boas, de que elas estão realmente conduzindo o ouvinte, etc, etc. Se não, tem uma coisa que eu preciso trabalhar ali, de automação de volume, de efeito, algum processamento diferente para alguma parte da música, etc, etc, etc. Então, recomendação número 1 seria essa, tipo, ouça coisas boas dentro do gênero que você está trabalhando. Isso
isso existe. Se você tiver dúvida, pega, sei lá, pega pessoas, profissionais que você gosta e tenta descobrir quais são as referências desses profissionais que você gosta. Pode ser BR, pode ser internacional, seja o que for. E vai ouvir essas referências e aí você vai ver o que é realmente uma parada foda, uma música foda. Vai ouvir e pega essas referências das referências que você tem, compara com as músicas que você tá fazendo, que você tá mixando, etc, etc, etc. E aí, a partir delas, pega esses 4 pontos que eu falei. O low end, os médios, o grau de separação dos instrumentos e a emoção que essa mixagem traz, que essa música traz comparado com a sua. Analisa esses quatro elementos comparados com as suas mix. Eu tenho certeza que você vai desenvolver um ouvido muito mais crítico em pouco tempo e você vai saber reconhecer o que tá faltando e o que tá da hora na sua mixagem. O vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui sugestões de temas que vocês queiram aqui no nosso canal. Deixa o like se você gostou dessa força no algoritmo aí pra gente. Tamo junto, até a próxima.